Muitas pessoas, por desconhecimento, acabam confundindo o que é de fato o Value Investing. Para quem não conhece, o Value Investing é uma corrente de uma série de investidores que acreditam que não necessariamente o preço de uma ação reflete o valor justo dela. Nesse sentido, a gente pode citar uma série de grandes investidores famosos, como Warren Buffett, Bruce Greenwald, Benjamin Graham, enfim, uma série de investidores eram e são adeptos dessa filosofia chamada Value Investing. Infelizmente, principalmente no Brasil, por desconhecimento, muitas pessoas resumem o Value Investing a comprar ações com múltiplos baixos, ou seja, pegar um múltiplo de valuation como preço-lucro ou EV/EBITDA e procurar múltiplos baixos ou até preço-valor patrimonial e comprar ações que teoricamente, entre aspas aqui, seriam descontadas. Essa é uma análise bastante simplista, não necessariamente porque uma ação possui um múltiplo baixo, ela está barata. Na verdade, valuation por múltiplos é apenas uma forma de valuation relativo. O certo, mais correto e preciso seria utilizar uma forma de valuation absoluto, como por exemplo o fluxo de caixa descontado que a gente ensina em nosso treinamento. Uma ação com múltiplo baixa pode se tornar um péssimo investimento se a empresa tiver resultados caindo. Por exemplo, um preço-lucro de 10 vezes no ano 1 e no ano 2 ocorre uma queda de 50% dos lucros, o múltiplo se expande para 20 vezes lucro. Então, nesse caso, se chama de ações que seriam, teoricamente, um value trap, ou seja, uma armadilha de valor, que o múltiplo parecia baixo, mas, na verdade, aquela ação não era barata. Então, reduzir o value investing a somente comprar ações com múltiplos baixos é desconhecimento total. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês, primeiro, que o value investing não é isso. Então, o value investing não é somente comprar ações com múltiplos baixos. O value investing é comprar uma empresa por menos do seu valor intrínseco, por menos do valor justo dela. E ela pode ter um múltiplo alto e valer mais ainda. Então, a questão de múltiplo, a questão do valor justo, ela não depende só de múltiplo baixo, depende também de crescimento, depende de ROIC, de retorno sobre capital investido, enfim, depende de uma série de fatores. Então, a ideia aqui é, primeiro, mostrar essa questão errada que propagam por aí, que Value Investing é somente comprar ações com múltiplo baixo, que basta comprar ações com preço-lucro ou preço-valor patrimonial baixo que você vai ter sucesso. Isso não faz total sentido. Então, primeiro, a ideia é mostrar isso, e agora, a segunda parte desse vídeo, a gente vai mostrar um estudo de caso bem legal sobre as ações do McDonald's. Então, todo mundo conhece o McDonald's, as ações do McDonald's são listadas lá fora na Bolsa Americana há muitos anos. Então, em 1990, as ações do McDonald's estavam cotadas a mais ou menos $8,60 e possuíam um lucro por ação de mais ou menos 48 centavos. Isso daria, naquela época, um múltiplo preço-lucro de mais ou menos 18 vezes, que é um múltiplo que está implícito um pouco de crescimento e não é um múltiplo baixo. Então, como regra de bolso, uma empresa que trada, que negocia acima de 15 vezes o lucro, ela tem um múltiplo um pouco mais esticado e, em teoria, não seria uma barganha. Então, naquele momento, lá em 1990, tinha toda uma discussão sobre se aquele múltiplo do McDonald's era barato ou não, se faria sentido investir naquela ação com aquele múltiplo, principalmente porque, olhando o passado, a ação tinha sido uma seven bagger. O que significa isso? A ação se multiplicou por mais de 7 vezes, como a gente pode ver no gráfico aqui, de 1980 a 1990. Então, a ação se multiplicou por 7 vezes nos últimos 10 anos e estava cotada a 18 vezes lucro naquela época, como a gente pode ver aqui nesse gráfico de preço-lucro. Então, tinha uma série de gestores que tinham um certo desconforto na época de pagar esse múltiplo que parecia elevado na época para as ações do McDonald's. Obviamente, a gente olhando hoje, a gente pega o retorno de 1980 até 2020, a gente vê que essa discussão sobre o valuation, se o múltiplo estava modificado, é irrelevante. Então, a ação teve um retorno espetacular. Se a gente pegar de 1990 a 2018, o S&P, que é a Bolsa Americana, multiplicou por 7,5 vezes. Enquanto isso, as ações do McDonald's multiplicaram por 22 vezes, ou seja, 3 vezes mais. Então, naquela época, o múltiplo era 18 vezes. Se
Se a gente tivesse pago 3 vezes mais, ou seja, 54 vezes lucro, ainda assim a gente teria tido uma performance em linha com o mercado, ou seja, a gente teria multiplicado o nosso investimento por 7,5 vezes. Então, isso aqui mostra um pouco que quando uma empresa possui um grande horizonte de crescimento, talvez faça sentido não pesar tanto a questão de valuation, lógico. A gente está falando aqui de um preço justo, então 18 vezes não é nenhum valuation absurdo. Então a gente está falando aqui para pesar menos valuation para quem tem um horizonte de longo prazo de 10, 15 anos. Se a gente está falando aí de uma empresa que negocia 15 vezes lucro, 20 vezes lucro, mas obviamente uma ação que negocia 50, 100 vezes lucro, com certeza a margem de segurança é muito menor. Então é muito difícil precificar qual que era o preço justo do McDonald's naquela época, porque é bastante difícil saber qual que é o tamanho, o potencial de crescimento de uma empresa. Mas quem consegue analisar bem a qualidade do modelo de negócio de uma empresa, o potencial de expansão, tanto nacional quanto internacional de uma companhia, consegue ter um pouco de noção do crescimento potencial que uma empresa pode ter. Obviamente, não tem como acertar na vírgula se a empresa vai abrir 100 lojas por ano ou 50 e qual vai ser o tamanho dela daqui a 10 anos. Mas com um bom conhecimento de modelo de negócio, um bom conhecimento de estratégia, de vantagens competitivas, conceitos que a gente ensina no nosso treinamento, é possível sim saber fazer uma análise se aquela ação daqui a 5, 10 anos vai continuar existindo, se ela vai continuar crescendo ou não, e quais premissas a gente pode usar de maneira conservadora para ter uma noção se faz sentido investir naquela ação ou não. Então a ideia aqui desse vídeo é passar para vocês, de novo, primeiro, que Value Invest não é só comprar múltiplos baixos e que às vezes pagar um múltiplo um pouco mais elevado, mas comprar uma empresa de qualidade, com grande potencial de crescimento, pode sim ser um excelente investimento. E o McDonald's é sim um case de Value Investing, porque era uma empresa que tinha uma grande diferença entre preço e valor que se materializou. Então, no longo prazo, isso tende a acontecer. O preço das ações, a cotação, ela tende a seguir os resultados operacionais da companhia. Então, no longo prazo, o preço da ação ele tende a convergir para o valor justo dela. E é isso que a gente ensina aqui. A gente ensina justamente a fazer uma avaliação conservadora, uma avaliação diligente de qual deveria ser o valor justo de uma empresa. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no nosso canal e até a próxima.